Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira de payroll, primeira sexta deste mês, dia 6, né? Bora para nossa análise diária, começando aqui pelo dólar. Payroll, né? Payroll saiu, tá? 9,6, né? A gente teve a taxa de desemprego também aqui no Canadá. Mudança de emprego, de forma um pouco mais resumida, né? Aqui no Canadá veio em linha, mas um pouquinho negativo, tá? E o payroll saiu um pouco mais positivo, só que veio em linha, mas um pouquinho mais positivo, né? Agradou um pouquinho mais o mercado. O que que aconteceu com o DXY? Spike, né? Um spike para ambos os lados, mas permaneceu na tendência de alta, né, que foi um pouco melhor, veio em linha, mas um pouco melhor para a economia americana, tá? DXY ele já vinha numa tendência de alta aqui na madrugada, né? Como aqui a gente pode ver, tem uma liquidez, né? Eu marco a minha liquidez em amarelo, tá? Eu marco nos gráficos, eu marco em amarelo, que seria o POC, que é o Point of Control, que é o ponto de controle, né? Onde tem mais liquidez. Então ele trouxe a liquidez daqui da madrugada aqui para cima, umas 10 horas, tá? E tá, a gente pode ver, né, que o dólar ele está ganhando perante as outras moedas. Então veio um fortalecimento das outras, fortalecimento do DXY, né? E das outras moedas, elas enfraqueceram perante o dólar, né? As mais importantes. Tá. Setor de energia em alta, tá? Setor de energia em alta e os índices também estavam em alta, né? Aqui estavam em alta, né? Aqui o SPY, S&P 500, Dow, Jones Russell, né? O DAX está um pouquinho na baixa, né? Mas numa leve baixa. Nikkei também. Eurostock 50. Então, esse aqui foi um movimento um pouquinho mais contra-intuitivo para o nosso mini índice, né? Então, ele deu um movimento um pouquinho mais comprador durante a manhã, mas depois os vendedores, eles, no meu entendimento, eles se cansaram, tá? Então começaram a desmontar a posição e mudaram para venda, tá? Porque o alvo de quem estava comprado aqui é possivelmente esse POC, né? Esse POC e esse 138 mil. Seria bem interessante, né? Mas eu vou chegar lá, né? Então, dólar futuro. Dólar, galera, né? Sem gap, esperando o payroll, não fez grande movimentações, a não ser uma pequena queda, tá? Aqui a gente tem a taxa máxima de câmbio. Cadê a taxa mínima de câmbio? Taxa mínima de câmbio, né? Parâmetro de abertura, o POC de ontem, o ajuste e o ajuste aqui, né? Depois, máxima da CME, mínima da CME e o BRLT, né? Então ele já começou aqui junto com o preço do dólar turismo, né? Acima do dólar turismo. O dólar turismo estava aqui, 9 horas. Então ele, uma região que no meu entendimento é ruim comprar aqui, tá? É ruim comprar. O câmbio ele voltou, né? Mas também nós temos que analisar nossos juros, né? Os juros de hoje, ele ficou um pouco mais flat, tá? Até umas 10 horas, né? Teve o payroll, não teve uma sacudida tão forte, tão expressiva aqui nos nossos juros. Juros ficou permanecendo na alta, numa leve alta, tá? Ponta média um pouco
Ponta curta um pouco mais flat, a média longa um pouco mais na alta, né? Mas eles estavam um pouco que não deixando que a nossa bolsa ela pegasse essa alta, tá? Então o juros ele ficou aqui trabalhando na alta e se ele tivesse flat ou negativo, né? O nosso mini índice, a nossa bolsa estaria um pouco melhor, tá? Mas não foi o que aconteceu, né? Então ele ficou um pouquinho mais flat aqui, mas na tendência de alta, tá? Isso aqui foi bom para o nosso câmbio. O que foi que aconteceu, né? Payroll, né? Não conseguiu perder, né? Ele não conseguiu perder aqui esse nível de preço aqui no 5.600. Aqui a gente está no 600, tá, galera? 600. Então, os trades eles defenderam aqui, né? Inclusive no payroll, que ele veio um pouco em linha, um pouco mais fraco, né? E a gente teve uma oscilação de uns 40 pontos. Mas positivamente e negativamente, né? De onde o preço estava, ele só veio mesmo buscar liquidez. Como o DXY, o DXY, né? Ele fez esse movimento, mas deixou um movimento um pouquinho mais altista, porque ele vem para cá, né? Geralmente, o dólar DXY, ele faz um spike, retorna, tá? Chama comprador, né? Mas no primeiro movimento ele volta de novo e aí ele segue, né? Hoje ele não fez isso. Ele já chamou o comprador e já foi desafiado aqui a máxima até então. E ficou trabalhando numa tendência de alta. Isso aqui foi um melhor para o nosso câmbio, que é a nossa taxa externa, né? Então, como ele ficou trabalhando numa tendência de alta, o racional era nós ficarmos comprado aqui, né? Inclusive a nossa Petax que nós temos aqui, deixa eu aqui, né? Então a gente tem uma Petax e uma para outra, 9 pontos, e para outra nós temos aqui já ele já passou, né? Para 611 e depois veio para o 593,5, sendo que nossa Petax final está no 94,5, FRP 0 está de 27,4 e a nossa margem de erro foi de meio ponto praticamente, né? Então tá aqui Petax final, né? Petax futura final tá no 23, praticamente 23. Ele já veio buscar, né? Tá no 23. 23 tá bem aqui, perto do POC de ontem, né? Então o câmbio ele custou a passar dessa região, mas o meu entendimento era primeiro que ficar comprado aqui na Petax futura, tá? Essa é a primeira e o preço à vista tá lá embaixo. Preço à vista, o spot, né? O preço à vista. Aqui o spot, ele tá aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui, galera. Então, tá aqui o nosso spot, né? Os nossos dois spots, que é um cálculo. Então, o spot tá aqui, Petax futura. Preço à vista. Cadê o preço à vista? Tá aqui, né? Preço à vista. Petax futura e preço à vista. Essa aqui é a terceira, né? Essa aqui é a segunda. Então, o entendimento para mim em operação era permanecer comprado aqui, tá? Permanecer comprado em cima da Petax futura para vir desafiar a mínima até então, né? E nós temos aqui, deixa eu até trazer a nossa média, que seria já da nossa Petax. Nossa Petax então está no 594,5, né? Aqui a gente tem 594,5. Deixa eu trazer um pouco mais para cá. Olha, ele está dando um mergulho, né? 94,5. Então tá mais ou menos aqui a nossa Petax de hoje, né? 594,5. Não sei se ele vai ter força para vir buscar, né? Ele já passou por debaixo a taxa de hoje, né? O nosso D0, né?
Então, basicamente é isso aqui para o nosso câmbio, tá? Parou no meio, inclusive aqui, né? Olha só, a gente tá o dólar tá zero, né? Olha aqui, essa que é a linha zero, tá complicado, né, galera? Ainda mais hoje, sexta-feira, daqui ele pode ficar positivo ou negativo. Mas conforme os nossos DIs, bora dar uma olhada no DI. DI também meio que zerado, né? Então o câmbio ele tá numa zona aqui bem confortável. Se ele ficar um pouco positivo, um pouco negativo, tá tudo bem, tá? No meu entendimento, tá? O que pode vir um play mais grande e mudar. Mas sexta-feira eu acho um pouco difícil. Talvez alguém faça alguma coisa mais expressiva das 3 horas, né? 3 horas começando o ajuste, né? Porque o ajuste ele começa, a operação do ajuste começa 3 horas, tá? Porque 4 horas é quando os bancos fecham e não é à toa que o nosso ajuste sai 4 horas no câmbio. E no mini índice às 5 porque fecha o mercado à vista, tá? Então, mini índice, galera, como eu falei para vocês, o sentimento aqui era de uma compra, tá? Era de uma compra, mas depois mudou, tá? Mudou. Primeira abertura do mercado à vista, saiu o spike, saiu um pouco negativo aqui, né? Cadê? Payroll saiu um pouquinho negativo, não teve uma grande oscilação, tá? Praticamente uma oscilação de que uns 500 pontos, mas quero trazer aqui, né, que os índices, olha só, payroll, esse é o momento do payroll. Então, trabalharam de forma positiva, tá? Os índices trabalharam de forma positiva, a não ser o DAX. O DAX inclusive ficou, mas ele estava negativo, né? Mas ele fez o spike para cima, voltou e renovou, inclusive a mínima, né? E também setor de energia, olha só, payroll, né? 9,6 para cima, volta, todas, né? O Brent, a gasolina, natural gas, deram um spike e estão trabalhando de forma um pouco mais altista, tá? O que aconteceu no nosso mini índice foi um movimento um pouco mais contra-intuitivo. A abertura do mercado à vista, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? O mercado ele tava, olha só, essa aqui é a linha zero, né? Ele tava o micro S&P, olha só, que é essa linha roxa aqui, né? Tá aí o micro S&P FUT trabalhando, ainda tá em alta, tá em que? Tá numa alta de que? De 1%, né? Então, inclusive o nosso índice BCIC também, olha só, tava um flat, ele estava um pouco mais flat, mas na alta, né? E o nosso FIX estava em baixa, né? Só que depois ele trocou de lado, que é justamente o índice do medo, só que aqui do Brasil, das nossas opções. Só que depois o mercado ele começou a perder força, né? Começou a perder força. Que inclusive aqui a gente tem a Petro, né? Petro 4, 13,4 na alta, né? Petróleo se deu bem, tá no movimento de alta depois do payroll, então a Vale acompanha, né? Mas o setor bancário, né? Setor bancário e também no meu raciocínio que o nosso Forex, né? Segundo aqui, Brasil, ele ficou perdendo, tá? Ficou perdendo aqui para a China. Ficou perdendo aqui, agora ele tá ganhando um pouquinho, mas essa movimentação ela estava um pouco mais negativa. Então ele estava perdendo para a China, estava perdendo para o México e estava perdendo aqui para a Austrália, né? Nesse horário aqui, tá? Então meu sentimento era de compra. E a abertura do mercado americano, galera, a abertura do mercado americano, a gente pode ver aqui o EWZ. Ele estava numa tendência um pouco
um gap de alta, mas veio trazendo, tá? E agora ele fez uma movimentação um pouco mais baixista, mas depois passou por cima da VWAP, tá? E possivelmente vai trocar essa religião, essa liquidez novamente, né? Bora ver como é que vai estar o nosso IBOV, né? Que o EWZ é o IBOV dolarizado. E o BR Titãs são as nossas ADRs lá fora, né? São as nossas ações dolarizadas. E tá numa alta, né? Numa leve alta os dois, mas fez um movimento de baixa, tá? Que foi justamente esse aqui, né? Então, no meu entendimento, o mini índice aqui era a compra, inclusive, tá? Era uma compra e depois uma compra mais para cá, mas que não se realizou, né? Que caberia, né? Mas ou você tira, porque aqui a gente está numa região de 137.500, né? O vendedor defendeu aqui, defendeu bonito aqui no 137.500. Então é mais interessante estar comprado aqui no 137 mil, né? E fazer a parcial quando ele chegasse aqui no 137.500, né? Uma parcial de 300 a 400 pontos e trazer para o preço de entrada, né? E tirar. Aí, nessa movimentação aqui, ele não deu um recuo tão no meu sentido de ver, que eu acho que ele estava, porque na hora do pregão o melhor recuo dele seria no 136 e 900, 136.900. Ele não veio até aqui, né? Ele segurou justamente no ajuste, tá? Esse aqui é o ajuste passado, né? Tá aqui a linha, ó, linha do ajuste, a média do ajuste, né? Então seria mais interessante se ele viesse aqui no 136.900, aí sim vender, né? Mas o pessoal defendeu e depois uma reentrada na venda seria no 136.500 aqui, né? Só que para vir desafiar para renovar essa mínima, ele assim o fez, mas depois voltou aqui pro 0 a 0, né? 0 a 0 aqui do mercado, que ele tá numa aqui é a linha 0, mas agora ele tá numa baixa, né? E o mini índice tá na baixa mesmo, tá? Foi lá para as médias as médias, né? As médias da média aqui 10 horas mercado à vista, abertura no mercado americano. E a média contratual, tá? Que seria a VWAP, essa amarela, né? Não conseguiu passar e está trabalhando de forma inclusive baixista, né? Trabalhou nela e depois tocou por baixo, já está renovando de novo. Pode ser que ele caia mais ainda, né? Porque ainda tem espaço, né? Ele está aqui com 0,17 negativo, então tá confortável, né? Aqui um possível alvo, eu acho que seria esse 0,5% aqui, né? Mas o 136, aí sim, né? 136 mil seria mais interessante. Inclusive vender aqui para buscar essa cotação aqui. Mas não foi possível, né, galera? Inclusive bora ver o nosso IBOV aqui. Né? Trabalhando 0,7 de baixa, né? Trabalhando abaixo das médias, né, de hoje. Pode ser que ele renove ainda ou procure chegar perto aqui, né, do 135.900. Acho que é isso, né? Então, galera, eu desejo a vocês um excelente final de semana. Se vocês tiverem dúvida, podem escrever aqui no comentário, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Até mais, valeu!